A camada física, vamos iniciar assim, ela define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre o emissor e o receptor. Então, a camada física, ela vai tratar, basicamente, vamos simplificar tudo isso, da parte física, aquela parte que você pode pegar, né? É aquela parte da rede no qual você toca. E ela traz ainda essas especificações técnicas sobre dimensão, tamanho de um conector RJ, dimensão que um cabo de rede CAT5 pode atingir na transmissão de dados. A gente vai detalhar tudo isso que eu estou falando durante essa aula. Mas é só para você ter já uma noção do que ela trata. E essa parte física, para que ela é? Para que ela é utilizada? Para ativar, manter e desativar um link físico. Nós estamos falando do link físico aqui. Ligar fisicamente um ponto a outro. Assim como uma ponte. Uma ponte não liga fisicamente um lado a outro. É da mesma forma que nós estamos dizendo. Porque na camada de enlace, na camada 2, nós vamos entender que há uma ligação lógica também. A partir dessa física, eu posso estabelecer então uma ligação lógica para a transmissão dos dados. Mas até então, a camada física é responsável basicamente por isso. Interligar emissor e receptor para a troca de dados. Provendo assim meios então para as camadas superiores possam então executar aqueles encapsulamentos, fragmentações, enquadramento e transmissão de dados entre emissor e receptor. A transmissão de sinal é um conceito importante que nós devemos ter para essa aula, e para que possamos compreender a camada física. A transmissão de sinal, ela é a propagação de ondas por meio de um meio físico, que podem ter suas características alteradas no tempo. Então, o que é a transmissão de sinal? É você levar uma informação de um ponto a outro ponto. Ok? É isso que é transmitir o sinal. Agora, por qual meio esse sinal vai ser transmitido? Vai ser um meio físico, né? Que ele vai transmitir. Vou transmitir por um cabo, vou transmitir por ondas. Independe do meio físico, do meio de transmissão. Mas essa ideia nós precisamos sempre ter em mente. O que é a transmissão de sinal? É eu levar uma informação de um lugar a outro por algum meio. Sendo que esse meio pode ter suas características alteradas em algum momento. Ok? Cláudio, você gostaria de fazer uma consideração sobre essa terminologia, sobre o que nós comentamos até aqui? Sim, gostaria. Gostaria pelo seguinte motivo. Observe o seguinte, a coisa vai começar a complicar quando a gente está falando de propagação, de não sei o quê. Lembra que eu falei para vocês que camada física é para o engenheiro, né? Camada física está mais para o cara, pro profissional que trabalha com telecomunicações, né? Que envolve propagação, aí vai envolver, por exemplo, questões de desvanecimento de sinal, questões de espalhamento de espectro. Então começa a entrar numa seara que não é a nossa. Por essa razão é que eu vejo, né, a necessidade da gente contextualizar onde que a gente está encaixado aí, onde que a gente de processamento de dados, de informática está encaixado aí, nesse meio. O que que a gente precisa saber? A gente precisa saber basicamente o quê? Que a camada física é a responsável por levar o sinal, seja ele elétrico, eletromagnético ou de qualquer outra espécie, mas um sinal físico, que saia do receptor para, ou do emissor para o receptor e vice-versa. Tá? Agora, se você for olhar novamente o processo de comunicação como um todo, o meio físico, por exemplo, o processo de comunicação humana, né? Você não consegue, você nunca viu, eu pelo menos nunca vi uma pessoa plugada com um cabo na outra para trocar informação. Quer dizer, pelo menos teoricamente, quer dizer, né, um cabo saindo da pessoa A para a pessoa B. Isso aí eu ainda não vi, a menos que seja uma transfusão e tal, alguma coisa assim. Mas normalmente não existe esse cabo, mas existe um meio físico de propagação da informação de todo jeito, onde esse meio físico é o ar, que propaga ondas eletromagnéticas do mesmo jeito que pode ser propagado em cabos, do mesmo jeito que pode ser propagado em outro tipo de meio qualquer. Então o que precisa saber é o seguinte, a camada física, as informações vão chegar nela e dela vão ser arrumadas de forma que possam ser transmitidas por esse meio físico. O problema da camada física é que a gente não sabe o que é que tem lá dentro. É uma caixa preta para nós de informática, na grande maioria, e eu falo por mim, especificamente, é uma caixa preta, certo?
Por isso que eu digo que para nós da camada 2 para cima é o que interessa, porque as coisas, via de regra, você está usando a aplicação lá em cima. Você está usando o web browser, você está usando um servidor de não sei o quê, você está usando um banco de dados, você está programando não sei o que mais. E as coisas, até chegarem lá na camada física, tem que passar por uma série de transformações, certo? E quando baterem na camada física, tem que chegar de tal forma que ela possa arrumá-las, certo? E mandar para o outro lado. Essa forma de arrumá-las e essa forma como as informações têm que chegar para elas é que são especificadas no modelo OSI. É que são determinadas pelo modelo de referência. E aí o cara que vai implementar a plaquinha, né, o dispositivo que vai acessar o meio físico, que vai efetivamente fazer a transmissão, esse cara tem que ter o conhecimento do OSI lá, das especificações previstas na camada física do OSI, para implementar de acordo. Senão não vai funcionar. Ou, se funcionar, vai funcionar incompatível com todo o resto dos dispositivos. Vamos analisar agora as funções da camada física. Nós vimos que a camada física ela define especificações elétricas, mecânicas e funcionais. E define ainda procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre emissor e receptor. As definições, as especificações mecânicas, elas têm a ver com o quê? Com o tamanho, forma de conectores, pinos, cabos, entre outros. Então, as especificações mecânicas vai trazer propriamente dito o quê? Especificações técnicas a respeito das partes físicas, né? Qual o tamanho de um RJ45? O que é um RJ45? O RJ45 é o pino, né, de ligação que vai fazer ligação entre os cabos do CAT5 a um conector fêmea, né, da tomada, né, que ela vai fazer a ligação. O que é isso? Então vai trazer as especificações disso. O que é um RJ11? Um CAT5 pode atingir quantos metros? Qual a distância de comunicação que um CAT5 pode atingir? 100 km é o recomendado, mas pode atingir 180, 150, dependendo da qualidade do cabo. Então, essas especificações técnicas a respeito dos meios físicos, das partes mecânicas, quem traz também as definições e as informações é a camada física, ok? Bom, as especificações elétricas são os valores dos sinais elétricos usados, né? As especificações funcionais, elas dizem respeito ao significado do dado aos sinais e transmitidos na camada, aos sinais que são transmitidos na camada física. E os de procedimento, as especificações de procedimentos, elas especificam as funções e protocolos necessários para a transmissão de bits. Então, nessa parte procedimental, né, vai fazer o quê? Vai condizer a respeito a protocolos, o que eles precisam ter, o que eles precisam fazer para que eles consigam trafegar os bits pelo meio físico que está sendo usado. Exatamente. E aí, só tentando exemplificar um pouco mais o negócio, dessas funções da camada física, vamos colocar uma coisa mais prática. Aqui, ó, eu trouxe um negócio desse aqui, ó. Isso aqui é um equipamento multimodo, que a gente chama, que tem interface wireless de vários tipos, né? Wi-Fi, do tipo que a gente conhece, rede sem fio, que você tem no seu notebook e tal, celular, 3G, não sei o que mais, não sei o que mais. Existem várias funções aqui que você pode dizer assim, ó, aperta a tecla X, Y, Z e desativa a interface GPRS. Ou desativa a interface 3G. Desativa a interface Wi-Fi. Esses procedimentos que são acionados com as teclas de função de determinado dispositivo são programas que estão aqui dentro, que estão embarcados aqui dentro do dispositivo e que seguem literalmente o que está previsto no modelo de referência. Ou seja, não tem dito que um dos procedimentos lá é verificar qual é o status do link, desligar, desativar o link ou ativar o link em determinada situação. Não é bem por aí o negócio? Quer dizer, então, como é que você acha que você ativa ou desativa o link wireless do seu notebook? Você só consegue desativar porque existe um programa que foi implementado pelo fabricante e esse programa só foi implementado